Boa tarde, comunidade! Segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Segunda-feira, dia da Lua. E Lua está em Libra. Lembrando aqui, vamos nos localizar aqui no nosso clima astral. Estamos na lunação virginiana que acabou de começar no sábado, dia 23. É, a Lua se encontrou com o Sol a 00 de Virgem e a gente então começou a primeira lunação virginiana que teremos em 2025. Que nós teremos duas lunações. A gente vai falar bastante sobre essas lunações, não se preocupem. E aí então a gente está na a lunação começa sempre com a fase nova. O Sol se encontra com a Lua se encontra com o Sol num determinado grau do signo, e aqui no caso foi a 00 de Virgem, e a gente tem a fase nova da Lua. E aí essa fase nova dá início a o que a gente chama de lunação, que é aquela temporada lunar em que a Lua percorre todo o zodíaco por 28 dias aproximadamente. E dentro desse, então, dessa temporada lunar, a gente tem a Lua passando por quatro fases. Então, a primeira fase é a nova, depois a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante. E aí sim a gente tem uma nova Lua nova, que é quando a Lua encontra com o Sol de novo em outro signo, mas que aqui no caso, a próxima Lua nova será ainda em Virgem, no grau 29. Isso pode acontecer no ano a gente ter duas lunações no mesmo signo. O Sol já vai. Logo depois já entra em Libra e aí ele já começa a temporada libriana, mas a gente vai ter ainda outra temporada lunar virginiana. Então não vão coincidir aqui os signos, como por exemplo está acontecendo agora. O Sol está em Virgem e a Lua também está começou a lunação virginiana. Então a Lua continua seu movimento, né? A cada 2 dias e meio aí ela vai passando pelos signos e ela já chegou em Libra hoje, fica em Libra, chega em Escorpião durante a semana, depois ela chega em Sagitário e em Sagitário ela vai entrar na fase crescente. Então durante toda essa semana a gente vai estar vivendo a semana de fase nova que eu chamo. E vocês já viram aqui, o podcast está em vídeo, porque eu vou trazer o mapa para vocês, o mapa da semana para a gente conversar. Eu não quero me estender muito em cada um dos aspectos que vão estar acontecendo, porque eu quero eh, detalhar esses aspectos em outro podcast separados e tal, porque tem muita coisa acontecendo aqui durante essa semana, mas eu achei que é muito importante a gente poder fazer aqui, ver esse mapa e a gente fazer uma leitura aqui um pouco mais ampliada do que a gente tem como possibilidades e como energia aqui para a semana, né? O que a gente tem disponível para a gente poder usar, para a gente poder aproveitar para a gente. Então, eu vou compartilhar com vocês um mapa como eu gosto de fazer, e aí a gente vai ver, então, esses movimentos que estão acontecendo aqui nesse mapa do dia de hoje. Esse mapa aqui, então, é desse exato momento. Coloquei o mapa de agora, para a gente poder dar uma olhadinha aqui e entender um pouco o que está acontecendo. Então, aqui está o Sol está em Virgem, 2 graus de Virgem, a Lua está em Libra, como eu disse, ele acabou de entrar em Libra. Então, em Libra, ela está fazendo uma oposição a Saturno e Netuno. Vamos falar para as partes técnicas aqui primeiro, tá? Eu sei que tem gente que gosta e que gosta de acompanhar esse processo. Está fazendo aqui, então, um belíssimo trígono com Plutão e com Urano. Então, Plutão está em Aquário, esse símbolozinho, 1 grau de Aquário, ele está retrógrado. Então, é um signo, a gente está falando de um trígono de ar, né? Urano está em Gêmeos, a 1 grau, em Gêmeos. E então, a gente tem Lua, Plutão e Urano. Urano fala sobre inovação, sobre libertação de processos que estão pré-estabelecidos e que já perderam a validade, digamos assim. E Plutão vai falar sobre poder, sobre empoderamento, vai falar sobre transformação, no quanto que a gente se coloca no processo de transformação. São planetas que transcendem, que a gente fala, que transcende a nossa humanidade, né? Então tá além de Saturno, está além do nosso controle. Então, enquanto eles estão atuando num nível muito superior, num nível coletivo aqui, também no nível inconsciente. Então,
atuam nessa camada energética. Então, aqui é muito mais da gente perceber o que está acontecendo e se ligar aqui nas transformações e nas inovações que estão sendo colocadas ou é, pedidas aqui, né? Convocadas aqui. É quase que o que a gente pode fazer é só se render com uma lua em Libra, né? E essa lua, então, está fazendo essa oposição com Saturno e Netuno, que andam juntos ali, estão retrógrados também, estão em Áries, estão quase chegando em Peixes. Saturno chega em Peixes já na próxima semana, se eu não me engano, dia 1º, dia 2, chega em Peixes, então volta para Peixes, os dois vão voltar para Peixes. A gente tem muito podcast que falou, a gente falou disso lá no início do ano, e esse é esse caminhar pelo ano todo, até ano que vem. É incrível, importante e muito interessante a gente observar esse caminho, Saturno e Netuno vindo de Peixes, passando por Áries, voltando para Peixes, depois voltando para Áries e se encontrando ano que vem, por volta de abril aí, março, abril aí, em 2026. E a gente está no processo de inícios, vem falando bastante sobre isso, já falei bastante sobre isso aqui também nos podcasts anteriores, lá naqueles inícios do ano. Procura lá que tem podcasts bastante interessantes e tem texto também na minha rede social, se você não me segue ainda, Instagram, monalisa.astrologia, e no Patreon, patreon.com, Monalisa Astrologia. Eu tenho uma comunidade onde eu compartilho e deixo materiais gratuitos, como, por exemplo, o calendário cósmico. Vou gravar um videozinho daqui a pouco mostrando a energia da semana pelo calendário. Cada dia ali é importante para fazer uma coisa ou outra. Mas então vamos lá, a gente está mostrando aqui Eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui, mas eu quero mostrar que temos então a Lua indo para Libra, fazendo esse belíssimo trígono aqui, interessantíssimo. O Sol, então, está em Virgem e Vênus está entrando em Leão, né? Hoje aqui, Vênus entra em Leão a 00 aqui, ó, já entrou em Leão. E aí, uma belíssima temporada, poderosa, intensa. Vênus em Leão é brilhosa, é iluminada, é apaixonada, é instintiva e pede autonomia. Vai falar sobre liderança, vai falar sobre um potencial eh, do quanto que a gente está desenvolvendo, né? Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, ó. A Vênus em Leão. 00 de Leão, e essa Vênus está fazendo uma oposição a Plutão em Aquário, importantíssima, ao mesmo tempo que também vai fazer um sextil com Urano e vai fazer um trígono com Saturno e Netuno. O grande movimento da semana está ligado a essa Vênus. Eu vou gravar um podcast sobre Vênus em Leão ainda para vocês, mas aqui já dá um panorama do que a gente tem para a semana. E Vênus e Urano muito estimulado sempre fala sobre inovação, sobre uma agitação, sobre uma certa eletricidade, é, e que então pode estar é, refletida, né, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas comunidades, porque ele faz ainda um trígono com Plutão. Então, é uma semana de oportunidades, é uma semana de dinamismo, então que a gente pode ver algumas mudanças aqui em termos de padrões, porque é, Sol em Virgem, né? A gente está falando sobre cotidiano, a gente está falando sobre bem-estar, a gente está falando sobre tomada de consciência, né? Do nosso bem-estar, da nossa forma de viver o nosso dia a dia. Ele está fazendo uma quadratura com Urano, importante, então, que questiona sobre como é que, o que que acontece. A gente pode viver situações e questionamentos aqui do quanto a gente está vivendo coerente ou não dentro do nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com os nossos hábitos e com a nossa forma de se relacionar com o trabalho, com a forma como a gente está se relacionando com a saúde do nosso corpo. E quando eu falo saúde do nosso corpo, eu estou falando do nosso corpo mental, físico, emocional, espiritual. Então, isso pode estar sendo questionado e é um Urano questionando o Sol. Esse Urano aqui
está em Gêmeos, então ele está falando sobre alegria, sobre diversidade, sobre opções, sobre conexão, sobre trocas. Então, através dessas trocas, dessas conexões com outras pessoas, a gente consegue, então, perceber possibilidades, oportunidades para a gente quebrar, romper, liberar velhas fórmulas, métodos aqui do que a gente achava que deveria estar vivendo a nossa, o nosso cotidiano, a nossa rotina e o nosso estado de bem-estar. Então, essa quadratura aqui, ela é muito importante, ela vai estar ativa aí até a semana que vem. Inclusive, esses aspectos também vão estar ativos durante a semana toda, então a gente tem uma energia para a semana toda, como eu disse, por isso que eu quis trazer. E esse Vênus aqui, que fala sobre o nosso gostar, sobre o que que a gente está valorizando, se a gente está se valorizando mesmo, se a gente está vibrando apaixonadamente quem a gente é, de uma forma muito genuína e autêntica, e também muito ligada à nossa autoridade de ser quem somos, né? Fazendo um trígono com Saturno e Netuno. Então, também traz um pouco de inspiração para os nossos projetos, ver possibilidades. Então, a gente pode perceber algumas oportunidades surgindo, da gente materializar projetos criativos. Quem trabalha com artes, com criação aqui, está muito favorecido. Mas sem esquecer, quando a gente está falando, então, de um Saturno e Netuno em Áries, a gente está falando da nossa individualidade, então, da forma que a gente consegue se estabelecer como indivíduo de forma realmente eh, despida de máscaras. E aqui é Leão, né? Então também tem uma questão aqui de despir as nossas máscaras. Muito interessante a gente perceber que eu vejo aqui para essa semana. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas oportunidades, a gente também tem esse Urano aqui falando: olha, vamos romper com fórmulas e etc. do nosso dia a dia. Também tem esse sextil com Vênus, que a gente tem quando a gente está falando de sextil, a gente está falando de oportunidades, mas oportunidades que a gente precisa tomar para nós. Então, assim, a gente vê um bom cenário, pode aparecer alguns cenários aqui que a gente possa, então, atuar de uma forma diferente dentro das nossas relações, saindo dessas máscaras de obrigação, de dever, de sabe, de ficar atendendo expectativas do outro e ser mais a gente mesmo. Tá fazendo uma oposição com Plutão, então a gente pode estar falando aqui de também, né, ter relacionamentos e trocas com o outro ou até com certos grupos que colocam em evidência algumas partes da gente ou alguns papéis que a gente andou assumindo e que não são mais coerentes, não estão mais alinhados com o nosso coração. Se a gente está falando de leão, a gente está falando da vibração do nosso coração, da nossa verdade, da verdade da nossa alma. Então tem uma conexão aqui muito grande com a verdade da nossa alma. Então, aqui a gente pode viver algum tipo de situação nesse sentido. Tudo isso pode ser muito evidente, deixar a moto passar. Pode estar muito evidente, a gente pode ver isso com muita clareza, ou não, pode estar numa camada bem inconsciente, uma camada bem mais oculta aqui para a gente, aparecendo dentro das nossas relações, mas a gente não entendendo muito bem que é essa proposta. Mas no final das contas, se a gente fizer um olhar mais profundo aqui, né? Plutão, com esse Saturno e Netuno também fazendo retrogradação. E se a gente fizer um olhar mais profundo, está pedindo para a gente buscar conexões, buscar relações que a gente se conecte de verdade, podendo expressar a nossa forma mais instintiva e até selvagem aqui. Comentei isso aqui lá nas redes sociais e vou esclarecer isso lá na comunidade do Petro, mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês porque temos aqui 2 dias muito interessantes, entre hoje e amanhã, quarta-feira, até quinta-feira aqui, muito interessantes, mas que se estendem, tá? Vão se estender aqui por alguns dias, da gente ter relações com as outras pessoas íntimas, né? Relacionamentos aqui íntimos, eu também tenho uma questão aqui sexual muito forte. Leão, Vênus em Leão é muito sensual, utiliza do jogo de sedução, então aqui também a gente pode ver alguns relacionamentos que questionam o nosso jogo de poder e jogo de sedução, e o quanto
a gente está ou cedendo ao poder do outro, ou o quanto os dois estão usando desse jogo de verdade e se beneficiando e compartilhando e evoluindo, se transformando, porque também é possível, né? A gente, enquanto casal, enquanto relacionamento. E aqui pode ser, sim, obviamente, a gente está falando sobre Plutão e a gente está falando sobre uma Lilith aqui muito atuante também, vou mostrar para vocês. Então, a gente pode estar falando, a gente vai estar falando sobre relacionamentos é, afetivos, sexuais, mas também sobre questões, relacionamentos de poder, de autoridade de trabalho, profissionais, porque a gente tem Saturno, a gente tem Áries, a gente tem algumas questões, a gente tem o social aqui, Plutão, né, no coletivo, falamos sobre amizades também. Então, enquanto também Vênus está falando de paixão aqui em Leão, e Plutão em Aquário está falando sobre amizades. Então, aqui também a gente tem esses conflitos, mas que na verdade é mais uma busca para a gente voltar a, a ter relacionamentos realmente muito mais verdadeiros e alinhados com quem a gente é. Então, como eu disse, com aquele centro emocional, né? Como eu disse também, Lilith está ativado e aqui tem um ponto interessantíssimo, porque Mercúrio está fazendo aqui uma quadratura, ó, Mercúrio está fazendo uma quadratura com Lilith em Escorpião no 15 graus. E esse Lilith está fazendo um trígono com Júpiter. Esse ponto vai conversar com os 15 graus que a gente tem aqui do nó do norte em Peixes, que é aonde a gente vai ter o eclipse de 7 de setembro. Primeiro eclipse. A gente já está na temporada de eclipse, já comentei, já dei alguns spoilers aqui dentro dos outros podcasts, dos outros episódios anteriores. A gente já ativou, quando também entramos na lua nova de Virgem, a gente ativou. Quando a gente entra na temporada de eclipse, a gente está falando de temporada de mudanças, de ajustes da nossa rota, do nosso caminho, aqueles lugares aonde a gente estava meio resistentes à mudança, a promover as alterações necessárias para a nossa evolução como pessoa, e aqui, esse que eu falo que é a evolução kármica, né? Naquela construção onde a gente está dedicando a nossa energia. Se a gente está dedicando a nossa energia para um lugar aqui diferente, é aquela hora que a gente leva uns chacoalhões da vida nesses portais energéticos que a gente tem, nesses vórtices assim dos eclipses, eles nos ajustam, nos jogam para um caminho. Também pode ser mais evidente, às vezes, num nível muito subjetivo, até porque a gente tem um eclipse em peixes, mas aqui está também finalizando, né? É um eclipse solar, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas aqui eu já quero chamar a atenção, porque a gente está falando de um aspecto de Mercúrio fazendo com Júpiter, fazendo com Nó do Norte, fazendo com Lilith. Aqui é muito importante, esses aspectos vão estar ativos durante muito tempo também, e que fala, então, sobre poder, que fala sobre emancipação, que fala sobre retomada do nosso, dessa imagem arquetípica feminina que fala sobre é isso, o feminino emancipado, o feminino fortalecido. E aqui, independente, homem, mulher, etc., mas aqui a gente está falando dessa unidade que a gente tem aqui, né? Dessa imagem arquetípica feminina que todos nós temos. Então, que cobra uma maior libertação. Esse Lilith em Escorpião, ele é muito forte, ele vem fazendo um trabalho aqui durante o ano todo, né? Então ele fica por 9 meses dentro de Escorpião, só sai no final do ano. E enquanto ele for ativado por alguns aspectos assim importantes, por exemplo, com quadraturas, com trígonos, e vai estar, então, em trígono com o Nó do Norte, com eclipse, provavelmente também podemos ver aqui, viver algumas situações que nos coloca em xeque, nos coloca em pressão mesmo. é, e aí pode revelar, a gente tem algumas revelações, algumas falas, alguns processos aqui que indiquem para a gente aonde é que a gente está dedicando o nosso poder.
ao outro, ou que a gente está deixando de ser quem a gente é, ou de expressar quem a gente é, porque aqui a gente está falando de Mercúrio ainda em Leão, e então expressar essa verdade. Vamos recapitular aqui um pouquinho. Esse Mercúrio, ele fez uma retrogradação em Leão. Hoje, dia 25, ele sai da zona de retrogradação, aonde ele passou por 3 vezes. Então, a partir de agora, ele entra em novos graus, né? Mercúrio fala da nossa expressão, da nossa forma de comunicar, de trocar, de conectar, então, de como a gente está interpretando o mundo. Esse processo todo que ele fez de retrogradação de Mercúrio, e a gente falou de retrogradação em Leão, e que a gente falou bastante aqui também no nosso podcast, a gente fez algumas revisões sobre a forma como a gente está nos relacionando com a gente, com o outro, a partir do que vibra dentro da gente, da partir de quem é a gente como identidade, né? Ele fez aqui um trígono fortíssimo com Saturno e Netuno em Áries. Então tá falando sobre o nosso ser genuíno. Então, se você já está aqui conectado, está entendendo o que eu estou dizendo, a gente está vindo um processo, né? Por isso que eu falo dos ciclos. A gente vem de algum ciclo e está caminhando aqui dentro desse ciclo. É, o Sol está em Virgem, mas a gente está com Vênus entrando em Leão e Mercúrio em Leão. Dois planetas pessoais ainda em Leão. Então, ainda está falando sobre a alunação anterior. A gente está aqui agora colocando em prática dentro do nosso cotidiano questões da alunação anterior, que a gente viu com Sol em Leão, que a gente viu com alunação leonina. Então, se também você tem alguma dúvida, tem um resuminho onde você encontrar todo o material que foi da alunação leonina. Tem o link na comunidade do Petron e no Instagram também. Lá no meu perfil tem o link e você entra e vê todo o material que teve da alunação. Se você está percebendo aqui alguma coisa. E, inclusive, tem o último podcast que eu fiz uma finalização da alunação. Então, eu fiz algumas perguntas para a gente refletir. Foram as reflexões da semana passada como é que a gente estava, então, como é que a gente tinha se permitido ver com o nosso sentir, a partir do nosso centro emocional, tudo aquilo que nos motiva, tudo aquilo que nos apaixona, tudo aquilo que nos leva a, a celebrar a vida, a viver uma prosperidade de vida, tudo aquilo que nos leva a ter os nossos hobbies, né? A, 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 a viver a pulsação da vida dentro da gente, né? Então, ter aquele brilho no olhar, aquele brilho eh, de quem a gente é e poder transmitir isso, né? E nos motivar e motivar o outro. Então, eu fiz essas reflexões no último episódio, vou colocar o link aqui para vocês, aqui na descrição, que pode ajudar muito a gente a lidar com essas próximas 3 semanas de Vênus em Leão e Mercúrio ainda terminando a própria passagem dele por Leão. E tudo isso tem um reflexo dentro do nosso cotidiano. Sol está em Virgem falando de cotidiano. Então, é tudo ligado, sabe? É tão importante a gente ver isso. A gente pode falar, como eu fiz aqui, falei aqui outro dia, a gente pode fazer isso de uma forma didática. Então, aqui eu estou falando sobre Vênus em Leão, estou falando de Mercúrio acabando a retrogradação, estou falando de uma Lilith em Escorpião, mas, na verdade, são ciclos acontecendo contemporaneamente e que a gente não tem como dividir, a gente tem como olhar. Por isso que eu gosto de trazer o mapa aqui, às vezes, para a gente olhar aqui de uma forma geral e ir percebendo quais pontos aqui está mais evidentes ou não para a gente, quais são aqueles pontos que podem estar numa camada mais oculta, mais inconsciente, para a gente poder trazer a luz, trazer a consciência para isso. Provavelmente tem muita coisa aqui acontecendo a nível inconsciente. Já disse isso para vocês, esses aspectos aqui entre os planetas transpessoais, eles vão falar muito sobre questões que a gente não tem acesso, que está guardadinho lá, mas que a gente que está aos poucos se revelando. E aí, quando tem alguns aspectos desse de Mercúrio, é, aspectos com esses planetas transpessoais, Netuno, Urano, Plutão, quando tem aspectos com eles, traz à luz de alguma forma, através de oportunidades, através de desafios, através, né, de relacionamentos do nosso dia a dia,
do nosso cotidiano. E quando eu falo relacionamentos, não é só relacionamento com a pessoa, mas relacionamento com a forma que a gente cuida do nosso corpo, com a forma como a gente consome as coisas, informações, eh, como a gente lida com o nosso ao redor, né, com o nosso meio ambiente, com a forma como a gente se comunica. Então, cada vez que eles são tocados de alguma forma pelos planetas pessoais, pelo Sol e pela Lua, traz para a gente uma revelação. E com isso a gente tem a oportunidade, então, de fazer grandes transformações e evoluir dentro do nosso processo emocional, afetivo, físico, material, espiritual. E então relacional, né, em todos os sentidos. Como eu disse, eu vou falar sobre esse Mercúrio e sobre esse Vênus em Leão separado, mas aqui ele está muito evidente, então é uma semana provavelmente muito evidente em termos de relação, em termos de como a gente está lidando com as finanças, em como a gente está valorizando ou não os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, o quanto que a gente está conseguindo expressar tudo isso dentro das nossas relações de trabalho, para monetizar, inclusive, o quanto que está acontecendo essa expressão, o quanto que a gente está fazendo esse trabalho de lidar com a nossa própria autoridade, com a nossa própria liderança, dentro dos grupos, dentro do nosso meio, né? O Urano aqui em Gêmeos, então fala também do que está disponível, então tem uma questão aqui da disponibilidade, da gente estar disponível dentro das nossas relações. E um cuidado aqui também, aqui eu chamei atenção isso no texto que eu coloquei agorinha, sobre relacionamentos muito fugazes, sabe? Eh, então, é uma valorização do que se tem, de como se tem, de como foi uma construção, porque tem uma conversa com Saturno e Netuno, então tem um grande movimento aqui de evolução, importantíssimo, muito, muito legal, mas que também tem a ver com a nossa, se a gente está realmente conseguindo ficar emancipados, né, empoderados, conseguindo realmente não ficar vítima do olhar do outro, para entender o outro nos nossos papéis, com obrigação de estar ali, com dever de estar ali, mas de estar ali porque realmente, de alguma forma, vibra com a gente, faz bem, nos faz celebrar a vida, faz a gente sentir alegre, divertido. E se isso não está acontecendo, tem uma grande oportunidade aqui da gente colocar em ação eh, através de conversas com outras pessoas e observando o que está disponível ao nosso redor, sair de fórmulas que estão pré-estabelecidas, conceitos, paradigmas e crenças aqui de que como deveriam ser as nossas relações e voltar para uma questão muito mais autêntica. Então, encontrar uma forma muito mais autêntica de viver essas relações para estar mais alegre, mais divertido, mais criativo, mais inspirado, mais apaixonado, enfim. E aqui são, como eu disse, não é só sobre as nossas relações afetivas sexuais, mas também sobre as nossas relações com o nosso trabalho, com o nosso cotidiano, com os nossos projetos, com as autoridades, com os líderes, né, dentro do nosso trabalho também. Então, tem aqui, é um céu muito interessante, é uma semana também como eu disse, de dinamismo, de oportunidades, mas também que a gente pode ver algumas questões aqui que desafiam aqui como estão os jogos de poder e sedução dentro das nossas relações, tanto afetivas quanto de trabalho, né? Porque a gente tem essa Vênus aqui em oposição a Plutão, mas tudo para um convite para a gente poder libertar, liberar, transformar, para a gente poder então evoluir, não só como pessoa, mas também dentro dos nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com o outro evoluir, crescer, mudar de patamar aqui e a gente conseguir estar eh, muito mais autêntico, né? E mais sabendo quem a gente é e sabendo o que que a gente quer e podendo expressar isso, inclusive. Um detalhe que eu não falei sobre esse Mercúrio é aqui, né, fazendo esses aspectos de quadratura com Lilith, Lilith com Júpiter, etc. Aqui a gente pode ver algumas revelações também. Então, é um bom momento de ter revelações internas ligadas ao nosso centro emocional. Então, como é uma quadratura, então a gente fala sobre atuar.
tomar ação. Então, é um bom momento. Dentro de todo o aspecto, todo o cenário do mapa, da semana, a gente tomar ação a favor, em benefício da comunicação, da boa comunicação, daquilo tudo que você fez uma revisão durante o mês e por algum motivo ainda ficou alguma coisa sem ser dita, sem ser manifestada dentro dessas suas relações, e aqui provavelmente tem muito a ver com uma questão íntima, né? É um Lilith em Escorpião, então pode sim se manifestar, então a gente pode olhar. Então é um bom momento, sabe, de fazer, de conversar, de trocar, de mostrar, de falar, porque em algum momento você deixou de fazer isso porque ou não era adequado, ou porque tinha medo, ou porque tinha culpa, enfim. E aí isso ficou. Você quis guardar, ou tem vergonha, ou tem um tabu aqui por trás, ou tem um trauma. E aí, por isso, você então não está vivendo de forma tão autêntica o seu relacionamento. Então, confiar dentro, sabe? É um bom momento para confiar no relacionamento que você tem, para conseguir expressar tudo isso de uma forma verdadeira, deixando aqui vindo do coração mesmo, vindo da sua essência. Então, também para corresponder, para atender e não só, como eu digo, não é só para agradar, mas para atender à sua necessidade, os seus desejos essenciais. Quando a gente está falando de leão, a gente está falando do centro emocional, do coração, da sua essência, daquilo tudo, dos desejos, necessidades de alma, e não só de corpo, e não só aqui do nosso ser humano, mas também do nosso ser animal. Então aqui tem uma mistura, então tem a ver com instinto, tem a ver com o selvagem, tem a ver com a nossa identidade, com a nossa forma de estar no mundo, de se expressar no mundo. Então, são várias camadas, né, que acabam se integrando ali em Virgem, que a gente vai falar depois, porque essa alunação virginiana é muito importante, mas aqui você já viu, essa aqui é a entrada da alunação virginiana. Então, aqui a gente já está falando sobre quais são os convites para o mês inteiro de Virgem, da temporada lunar virginiana, primeira que a gente já tem aí eclipse também. Então, se podem aparecer imprevistos, porque o Urano está ativo, toda vez que o Urano está ativado, a gente pode fazer uns planos e de repente ter coisas assim imprevisíveis, mas também a gente pode ter muitas surpresas, a gente pode ter questões inesperadas. E aqui surpresa, inesperado. Essas questões transcendem a gente, então elas não são sobre serem boas ou serem ruins, elas acontecem. E aí vai depender muito do ponto de vista, da perspectiva, que Urano fala também sobre mudança de perspectiva, né? Então a gente não ficar. E tá em Gêmeos, então também tá falando sobre diversidade, sobre opções. Então é isso. Então, é, até o próximo podcast. Obrigado por vocês estarem aqui. Quero saber a opinião de vocês, quero saber o que está acontecendo por aí. Deixa os seus comentários aqui na página e me sigam nas outras redes sociais. Um grande beijo para vocês.